Olá, irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Mais uma porção aqui da palavra de Deus para nós, para nós termos as nossas reflexões, Hoje eu quero chamar o livro de Juízes, Juízes, capítulo de número 9. Nós vamos fazer algumas reflexões do verso de número 7 até o verso de número 21, que é muito interessante, mas em especial eu quero pegar do verso 7 ao verso de número 14, que é a parábola de Jotão. É interessantíssimo isso, Vamos fazer aqui à luz a cristologia para uma reflexão e meditação dos irmãos, Eu vou ler apenas o verso 7 e depois os irmãos complementam em casa, fazendo os seus estudos, as suas meditações. Amém? O verso número 7 diz assim: E dizendo a Jotão, foi este, pois, no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: Ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Olha que interessante, Nós estamos fazendo uma reflexão no livro de Juízes e entendemos que o livro de Juízes é um livro bastante complicado, um povo idólatra, um povo desobediente, rebelde. Você vai observar isso nos Juízes, capítulo de número 21 e o verso de número 25. O pessoal estava fazendo o que queria, do jeito que queria, não tinha temor nenhum a Deus. Então surge aqui para nós a parábola de Jotão. E os irmãos sabem que a parábola ela é interessantíssima, Ela é uma configuração de uma ação, é uma pequena história que ilustra, aquela questão da moral, da verdade, das verdades espirituais, É interessantíssimo essa questão, Mas aqui a parábola também traz para nós como se colocar no lugar do outro, como que é o que o outro procede para que eu possa proceder também. Então é interessante você observar que ele vai estar falando 3 momentos básicos desta parábola de Jotão. É interessante? Interessante. Vou falar dos 3 fatores. O primeiro fator, nós temos aí o histórico, familiar de um povo. 2, nós temos aqui o fator do julgamento próximo presente, que é uma escolha que você há de fazer. 3, nós temos aqui o fator escatológico, olhando lá para o Novo Testamento, uma sentença que há de acontecer. Então nós temos que olhar com esses olhos à luz da cristologia. Lembrando que o primeiro momento, o fator histórico, vai falar dos 70 filhos de Gideão, sendo que eles foram mortos, por conta de Abimeleque, de uma escolha deste povo. 70 morreram, sobrou um só, Jotão, que escapou, fugiu para trazer para nós esta parábola. É interessante isso, Foi um massacre que aconteceu ali. E quando eu olho lá na frente, eu vou ver o mesmo massacre com Moisés, o mesmo massacre na figura de Cristo no seu nascimento. Olha que interessante o rastro de sangue. Olha que interessante a perseguição do inimigo para bloquear o projeto de Deus. Nós temos um segundo momento interessante, que é o julgamento próximo, numa escolha
Então a parábola fala para nós da oliveira, da figueira, da videira e do espinheiro. Qual você escolhe? Qual é a sentença que aquele povo escolheu? Interessante, porque no julgamento de Cristo também teve uma escolha, Cristo ou Barrabás, Nós tivemos o martírio dos nossos profetas, Nós tivemos a crucificação de Jesus. Olha que interessante quando eu faço um paralelo neste sentido, que é muito interessante, muito interessante. E o povo optou pelo espinheiro. Olha que interessante. O povo optou por Barrabás. O povo optou em matar os profetas na casa de Deus. Olha que interessante. Olha como a parábola ela vai mostrando para nós essas questões, E a escolha, a sentença local, a sentença para o povo daquela região, a sentença da nação e a sentença do mundo. Olha que interessante. Três momentos dentro da cristologia, O terceiro momento ali, interessante essa sentença, Que o sangue desse justo caia sobre nós. Olha, o que o povo acabou escolhendo. A opção da não salvação em Jesus Cristo. Olha que interessante. E nós não queremos, através dos falsos profetas, que anunciemos o Evangelho da paz. 3 momentos de Jotão, 3 momentos cristocêntricos. Então vamos dar uma olhadinha rapidamente agora nessa questão desse paralelo que eu acabei fazendo. Lembrando que Abimeleque lá, representando o espinheiro, nós entendemos que ele luta contra Deus. Uma ostentação do poder, uma ostentação das suas vaidades, a ganância e etc., a luxúria e por aí vai. O povo escolheu. Já em Gideão, lá atrás, mais ou menos por volta dos anos 1200, antes mesmo do ano 0, fizeram essa opção contra a casa de Deus, porque o livro de Juízes é um livro de rebeldia, Nós já até estudamos um pouquinho lá atrás, essa questão de Gideão, O ódio, a raiva, essa coisa toda, a ira, Interessante isso. Mas é interessante, a oliveira é Deus presente, é a plenitude na vida, na eternidade. A figueira representa Israel, o povo escolhido, sacerdócio de Deus, nação santa. Muitos são chamados e poucos escolhidos. A figueira, que eu tiro até o vocacionado. Terceiro momento, a videira. A videira é Cristo, literal, cabal, Jesus, a salvação, a libertação geral, um salvo-conduto para nós na eternidade. Interessante isso, O espinheiro, o diabo, Lúcifer, Satanás, qual o nome que você queira dar, que representa o sofrimento, a morte, literal, física e espiritual. E aqui está retratando a morte literal espiritual, porque a morte física já está acontecendo nos nossos dias. O irmão opta: oliveira, figueira, a videira ou espinheiro? Qual a sua opção? Vida e paz na eternidade ou sofrimento e morte na eternidade? O irmão escolhe. Amém? Shalom Adonai, que Deus abençoe, a paz do Senhor.
Até um outro momento. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Tchau, tchau. Uma excelente reflexão. Tchau, tchau.